hoje? Hoje você vê Neymar, Felipe Coutinho, todos foram seus companheiros na seleção, hoje em grandes clubes da Europa, titulares na seleção brasileira principal, e principalmente o Alisson, né? Que foi seu reserva na seleção e hoje na seleção principal. Te causa isso, ou algum momento te causou uma frustração, te causou aquela coisa assim, poxa, eu poderia estar ali? Como é que você passou por isso? Ou você sente isso ainda? É uma coisa que eu sinto. É uma coisa que eu sinto de que de estar tão próximo e tão distante, né? São jogadores, essa geração 92, de Dudu, do Alisson, do Casemiro e N outros jogadores, da geração 91, inclusive, Alexandre lateral que está na Juventus, o Alan que está na Napoli, enfim. Essa geração esteve bem próxima, você está no dia a dia, você está ali, você está almoçando, você está comendo, sabe, você está ali vivendo. E de repente abre um abismo muito grande, né? E você se pergunta, né, cara, o que faltou, o que poderia ter acontecido, né? E aí você faz uma série de porquês. Mas eu tento analisar essa situação de uma forma um pouco diferente. Eu lembro, uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Américo Faria, e ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou: Guilherme, o tempo do goleiro ele é muito diferente do que o tempo do jogador de linha. O processo de formação do goleiro ele é mais longo, porque o goleiro ele tem uma vida útil maior. Hoje você tem casos de jogadores com uma longevidade maior, como a gente teve o caso do Sidorf jogando aqui com 39 anos, como a gente tem o Zé Roberto jogando com mais de 40, Fernando Praz. Hoje você tem um tempo maior. E esse tempo maior, isso abre um espaço para essa formação acontecer de uma maneira um pouco mais tardia. Hoje eu estou com 24 anos, então uma coisa que aconteceu comigo foi que esse processo ele foi muito acelerado, né? Eu estava no profissional com 15 para 16 anos. Né? E quando você... Tentaram atropelar etapas, né, na verdade. Exatamente. Quer dizer, a esperança, aquela coisa de já vou, né? De repente deu uma... Algumas pessoas também deu uma atrapalhada. Não sei se você concorda comigo. Sim. Né? E isso aí tinha o caso, até lesões também, né? Isso. Se você teve problema de lesão, deu uma atrapalhada, mas nada que a sua cabeça não... Cara bom de cabeça, inteligente. Eu acho que essa força, né, que ele tem mentalmente com ele, né, tá dando a oportunidade a ele de começar novamente, e se Deus quiser aí vai. Sim, e pode concluir. Teve um trunfo, né, que eu vinha conseguir passar da sub-15, sub-17, sub-20, e estava nesse ciclo da geração 92 e 91, que foi campeão mundial e sul-americano em 2011, se não me engano. Mas nós tivemos uma convocação, lembro, no período da Copa em 2010, e quando eu voltei para o Botafogo, voltei num domingo, numa segunda-feira eu tive uma fratura na base do quinto. É uma fratura muito rara de acontecer, e eu tive de fazer um processo cirúrgico, né? E ao longo desse processo o ciclo foi seguindo, eu não consegui dar continuidade. E a partir daí talvez tenha um trunfo, uma coisa que hoje eu guardo comigo como uma grande vitória, que foi ver uma oportunidade na vida acadêmica. Foi aí que eu comecei a criar a ideia de que, olha, vamos estudar, vamos voltar a estudar, vamos pensar um pouco o estudo, porque eu já tinha uma rotina de estudos. Claro que você tem uma agenda escolar que você segue, né? Mas fora isso, eu sempre fui interessado em saber de política, de economia, de própria psicologia. Eu sempre lia muitos livros, sempre estava muito antenado com as notícias. Então foi um processo natural, né? Porque eu já tinha isso já no meu dia a dia, né? Mas claro que foi uma coisa completamente diferente dentro da realidade que a gente tem hoje. Sim. E aquilo, né, Wagner? Ele escolheu
a psicologia, por quê? Justamente, tem uma história... Por que não a educação física, a fisioterapia, né, Wagner? Verdade, que está dentro o caminho do futebol. Isso, né? está dentro do futebol, né? Você futuramente um preparador físico, você é fisiologista, né? E veio, né, para a psicologia. Eu acho até pelo fato da pessoa que ele é, né? Sim. E de ter essa visão das coisas, que de repente levou ele para esse lado de escolher esse caminho, né? E acho que, graças a Deus, aí deu certo, né? Deu certo. O tempo que ele se deu para isso, e ainda vai continuar aí a carreira que ele gosta. Isso aí vai... Claro. Mas responde aí a pergunta do nosso Wagner, por que psicologia? Eu lembro que no início, né, assim, que lá atrás eu era muito brigão, sempre muito brigão. E na época o clube sempre falava, você tem que ter um acompanhamento psicológico, qualquer coisa você briga, qualquer coisa você se estressa, qualquer coisa você se irrita, sai bicando garrafa, sai cobrando todo mundo, né? Queria ganhar e queria Aqui ganhar. no treino também ganhar. de vez em quando é assim. Exatamente, assim, então eu esqueci. Então, eu lembro que eu comecei a fazer no clube esse acompanhamento, né? Tive contato lá na base com a professora Maíra Ruas, e aí ali ao longo do tempo eu fui, né, dentro desse laço que foi traçado, eu já tive um interesse, eu lia muitos livros de autoajuda, eu sempre buscava analisar questões de psicologia e tudo mais, então chegou a hora de decidir, né? E a Maíra já estava no profissional, né? Então ela acompanhou muito esse trajeto. E eu cheguei, conversei com a Maíra e falei, Maíra, eu quero voltar a estudar. Sabe, eu sinto que eu preciso voltar a estudar, é uma coisa que vai me fazer bem, porque já está na minha rotina isso. Né? Eu terminei meu ensino médio e teve uma história que foi muito interessante, abri um parênteses aqui, foi a reunião que teve entre a minha mãe e o supervisor do clube, na época eu acho que era o Márcio. Nós estávamos em Caio Martins e a minha mãe chorou muito nesse dia, né? Porque o Márcio falou, olha, agora o seu filho ele é nosso. Ele vai morar no clube, vai se alimentar lá, os finais de semana ele vai para casa, mas o seu filho é nosso, né? Aí a minha mãe começou a chorar e tal. E aí ela fez uma exigência, olha só, eu vou fazer só uma exigência, vocês podem levar meu filho, ele vai morar lá, tudo bem, mas o meu filho não vai parar de estudar. Ele tem que pelo menos concluir o ensino médio. Depois ele escolhe se ele vai querer estudar ou não, mas o ensino médio ele vai acabar. E aí o clube entrou em acordo, né? E eu fui, e minha mãe começou a procurar o colégio, eu estudava perto do clube, né? E eu treinava com a galera de 25, 30, 35 anos. De tarde, de manhã eu estava com o meu uniforme do colégio, com a galera da minha idade. Às vezes eu chegava no clube, chegava com o uniforme do colégio, eu cansei de ser zoado. Na época era André Luiz, Abedi, os caras, sabe, sacaneavam muito. Mas foi bacana porque esse apoio familiar, suporte familiar foi bem interessante, né? E aí, fechando esse parênteses, voltando à questão da Maíra, né? Ela falou, Guilherme, você pode fazer qualquer área, né? Mas você já tem um contato com a psicologia, um conhecimento amplo. E por que não? Né? Por que não? E a psicologia ela tem uma peculiaridade que a gente fala que é um caminho de transformação, né? Porque o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano, o ser humano, são as questões psicológicas, e você vai passando por um processo de desconstrução de uma série de coisas, né? Da forma como você vê o mundo como um todo, e você vai melhorando como pessoa, você vai progredindo, você vai evoluindo. E aí, junto disso, entra um campo que, ao meu ver, tem um campo muito amplo, mas que precisa ser explorado. Foi muito apontado agora nas Olimpíadas e na Copa, que é a questão da psicologia aplicada ao esporte, né? Que muito se fala, principalmente no futebol ainda tem uma certa resistência, né? E aí eu comecei, de início a galera se espantava porque eu fazia faculdade. Aí depois se espantava porque eu não fazia educação física nem fisioterapia, eu fazia psicologia. E hoje a galera se espanta porque eu já sou formado, né? Então uma vantagem, né? Eu digo que é uma conquista que pouquíssimos jogadores têm. É você ter conseguido concluir. É uma coisa que é uma bandeira que eu defendo, né? Eu também passei por esse processo para mostrar que é possível. Que é possível você concluir os seus estudos sem
comprometer drasticamente sua carreira profissional. E depois de concluído, você está conseguindo usar isso não só para você, né, dentro da sua profissão, dentro do futebol, mas juntamente com seus companheiros. Está conseguindo colocar alguma coisa disso? Claro. A gente sempre, não de uma maneira formal, né? Mas ali no dia a dia, para você motivar, de repente você tem um feeling maior do que um jogador está sentindo. Às vezes o jogador ele não diz aquilo, mas você sabe que ele está tendo um rendimento abaixo, de repente por causa de um problema em casa, alguma coisa, ou algum trauma, o jogador passou por um processo de lesão. Então você tem esse conhecimento desse funcionamento, sabe? E, Luiz Guilherme, temos uma pergunta aqui do nosso amigo, companheiro de programa, grande ex-preparador de goleiro, Nielsen, que inclusive foi preparador de goleiro do nosso Wagner aqui no Botafogo. E tem uma pergunta do Nielsen aqui pro Luiz Guilherme. Olá, galera do Saída do Gol. Alô, Wagner, meu parceiro, meu goleiraço do Botafogo. Júnior, meu parceiro de programa. Tudo bem? Bem, Luiz Guilherme, a minha pergunta vai ser muito rápida. Eu me recordo que eu acompanhei você na Copinha de 2010, a Copa São Paulo de Júnior, e você foi muito bem. Na ocasião me chamou até a atenção que você deu uma entrevista falando do Barbosa, goleiro dos anos 50. Enfim, você era a promessa do Botafogo, depois você foi para a Europa, teve alguns clubes na Europa, voltou ao Brasil, jogou alguns times daqui do Brasil, se formou em psicologia, parabéns por procurar outro caminho. E agora, você volta ao São Gonçalo Esporte Clube, e é um grande desafio. Eu queria saber de você como você se sente nesse novo momento e também como você vai encarar esse desafio. Boa sorte para você, tudo de bom, abraço a todos, tchau. Obrigado, Nielsen, pela pergunta, obrigado pelo carinho. Bom, vamos começar pelo livro do Barbosa, né? Eu me lembro muito bem do jogo contra o São Carlos em 2010, que eu defendi 3 penalidades, e chamou muita atenção, repercutiu muito, porque tinha comentado o Barbosa, né? E na época era 2010, né? O Barbosa tinha tido o fatídico dia, o Maracanã, em 1950, né? Então não era nem nascido, né? Mas eu lembro uma vez, na Granja Comari tinha uma sala de informática, e nessa sala tinha uma biblioteca. E aí eu tinha entrado lá para acessar a internet, depois eu fui dar uma olhada nos livros e tinha um livro chamado Barbosa, um gol faz 50 anos, né? É um relato do Barbosa que ele fala sobre a Copa de 50. Né? E chamou muita atenção, até na época eu pedi, a gente chamava ele de coronel na época, eu pedi o livro de presente, e tem o livro guardado lá em casa. Ficou muito marcado, estigmatizado o goleiro negro no futebol, tá? E isso foi algo de muito preconceito, o próprio Barbosa passou por isso, né? Porque ele praticamente carregou nas costas a Copa de 50 todinha, né? E foi marcante porque eu já passei, já sofri casos de preconceito. E eu lembro uma vez, eu conversando com um treinador, se não me engano era o Lúcio, na época o Lúcio Niso, e ele tinha comentado comigo que tinha dificuldade de me convocar pelo fato de eu ser negro. Isso foi uma coisa que marcou, né? Mas em nenhum momento isso me desmotivou, muito pelo contrário. Eu falo que eu sofro 2 tipos de preconceito, né? Um agora que já não é tão presente, porque os goleiros negros, vamos dizer assim, conseguiram quebrar muito esse estigma. A gente teve o Jefferson recentemente na seleção, a gente teve o Dida com uma história muito grande, e esse preconceito ele se dissipou, né? Mas hoje tem um certo estigma do olho muito alto, pelo menos aqui no Brasil, né? E eu tenho meus 1,85, né, com 2,5 de envergadura, né, que é uma coisa que não aparece, né, que ninguém mede o braço a ver, mas eu pegar o braço aqui já... então é uma luta contra essa questão do preconceito, né? Que o ruim é que você define se é ou se não é sem ao menos você colocar
ali em campo sem você comprovar se o cara é bom ou não, né? E essa questão do preconceito, né, tanto a nível social, que a gente sabe que infelizmente existe em várias esferas, quanto no campo, né? Foi uma coisa que marcou muito. Eu citei esse caso do Barbosa, chamou muita atenção. E rapidinho, Wagner, só pegando esse ganchinho aí, você sofreu algum tipo de preconceito quando você jogava? Olha, na verdade o que acontece? Eu acho, né? Não tenho certeza, né? Quando, se eu não me engano, em 1997 eu ainda estava jogando, atuando, e foi de 95 a 98, 99, eu estava entre os 3, 4 melhores no Brasil. No Brasil. Né? Tinha assim o Carlos Germano, o Tafarel tinha voltado da Europa, que era, na minha opinião, né, na época era o titular da seleção incontestável, mas eu poderia ter sido convocado também. Eu não sei se foi por isso ou não, mas em momento nenhum o Zagallo cogitou uma convocação minha na época. Se falava muito nos jornais, dava como certa a minha convocação, né? Eu não posso dizer se foi por isso ou não, entendeu? Seria muito leviano da minha parte dizer assim, o Zagallo não me convocou pelo fato de ser negro, não sei, né? Mas fica essa ponta de mágoa de não ter sido convocado na época. Mas nada que viesse abalar o meu desempenho, né? Porque eu sempre coloquei que o seguinte, independente de ir para vestir a amarela, eu estava numa seleção, eu estava num clube que era uma seleção. Todos os companheiros meus, muitos bons jogadores passaram pelo Botafogo, não era não ir para a seleção que fosse me fazer mais ou menos goleiro de ponta dentro de um grande clube. E finalizando a resposta à pergunta do Nielsen sobre São Gonçalo. Está sendo uma oportunidade muito bacana, tá? Eu tive primeiro contato com o Reginaldo, né, o gestor do clube, contato com o professor Alvarenga, também contato, né, até mais estreito com o professor Júnior, né, que é um dos preparadores o preparador, né? Que sou eu. É o preparador do time. E é muito bacana, né? Porque eu tive um tempo fora do mercado, né? Então você fica estigmatizado. Quando você é rotulado como uma promessa, você tem dois caminhos, né? Ou você vinga ou você fica taxado como aquele. Para você tirar esse estigma é muito difícil. Mas, Júlio, cortando um pouquinho, Guilherme, eu tenho uma curiosidade de saber. Claro, ele levou um tempo parado, entre aspas, porque eu acompanho, a gente se fala muito por essas redes sociais agora, e eu vi que em momento algum, mesmo ele estudando, ele não parou de um todo, né? Como é que está esse retorno dele no campo, assim, com o time, o dia a dia, a preparação, né? A gente está tendo o prazer de ter você como, né, o treinador, também o treinador de goleiro do São Gonçalo e do Guilherme, né? E eu tenho essa curiosidade de saber assim, como é que está o Guilherme depois desse vasto tempo, né, sem atuar, né, dentro do dia a dia nas quatro linhas. Sim, desde o ano passado havia o interesse de contratar o Luiz Guilherme, e por essa questão ele estar fazendo a faculdade, terminando a faculdade, né, ele preferiu realmente terminar a faculdade. E quando foi esse ano, a gente mais uma vez, né, se manifestou o interesse de contratá-lo, e o presidente veio me consultar e eu, lógico, de imediatamente falei, não, é um grande nome. Fechado. Só que assim, para mim, tá sendo assim um desafio, tá? Para mim tá sendo um desafio. Primeiro que quando, e é muito interessante isso, porque eu vi o Luiz Guilherme jogar por 3 vezes na base, de assistir os jogos, e depois, acho que alguns meses antes do convite, eu tinha feito um convite para ele me adicionar nas redes sociais no Facebook, e nós éramos amigos do Facebook, e quando veio essa confirmação que São Gonçalo estava em interesse com ele, eu pedi o telefone dele e começamos uma conversa, e dali acabou se fechando assim, graças a Deus, uma grande amizade. E começamos a traçar como é que vai ser feito isso.
desafio. Por quê? Uma promessa, uma realidade. Não vamos dizer que ele só foi uma promessa, uma realidade. Só que eu coloquei para mim, isso é um grande desafio. Ele está parado por um tempo e começamos a trabalhar. Começamos até antes de começar aqui no São Gonçalo, começamos antes a trabalhar e eu via que ele tinha perdido um pouco do tempo, né? Natural, né? Exatamente, alguma coisinha. Mas o que mais me deixou feliz foi a vontade dele. Ele falava para mim, cara, eu quero treinar, eu quero estar de volta, sentir isso aqui. E isso foi me motivando mais ainda. E junta isso com a qualidade, né? Sim, e começamos, quando viemos para cá, começamos a fazer um trabalho um pouco mais apurado, né? E estamos agora, começamos a entrar num trabalho, assim, bem mais focado para a situação de jogo. E assim, cara, inegavelmente, não está me surpreendendo, porque... Naturalmente a coisa está saindo. Muito! Ainda falta um pouquinho, né, Guilherme? Falta um pouquinho, que a gente vem acertando ali no... Guilherme, aqui, ó, vamos... Mas assim, para mim está sendo um prazer muito grande. Eu que, como eu falei, por 3 jogos eu fui lá assistir a base e me encantei realmente, que eu vi 3 jogos dele, eu falava, pô, é diferente, ele é diferente, cara, ele é diferente. Com certeza. Né? E para mim está sendo um prazer muito grande, vamos ter sucesso, com toda a certeza do mundo. Dia 13, a gente estreia contra o Barra da Tijuca. Boa sorte. E, pô, vamos estar lá fazendo uma grande partida, esse recomeço, assim, eu tô até me segurando aqui, começo a ficar emocionado, porque para mim é uma honra muito grande, né? Claro. Ano passado, com o São Gonçalo, nós conseguimos o título da Série C. O Diego foi meu goleiro ano passado, foi o melhor atleta da Série C. Então, assim, eu também carrego essa coisa de, graças a Deus, com muito trabalho, a gente fez com que o Diego fizesse um baita campeonato e fomos campeões. E esse ano vai ser diferente. Então, esse ano nós vamos lá, vamos brigar, estamos forte aqui na preparação. Isso, né, cara? A gente tem isso, claro, a gente tem uma motivação grande, né? Porque é colocar um clube da cidade, né, na primeira divisão estadual. É um clube muito bom, é um grupo muito bom, né? O nosso dia a dia é muito bacana, os jogadores, né, todo o elenco tá de parabéns, porque a gente chega aqui, a gente trabalha bem, a gente faz de tudo para manter o ambiente mais agradável possível. Claro que os desafios a gente tem, né, mas é um clube que busca sempre trabalhar, né, da melhor maneira, da maneira mais correta, mais justa possível, dar tudo que pode oferecer para a gente. E tem tudo para ser um clube aí que ao longo do tempo vai estar aí nas primeiras divisões, vai estar disputando competição regional, competição nacional. Se Deus quiser. Né, que a gente está trabalhando aí para isso todo dia, para dar, né, essa alegria não só para o torcedor de São Gonçalo, mas também para a cidade, que a gente sabe que é muito significativo, né, colocar um clube na primeira divisão. Isso aí. Pessoal, mais uma vez, encerramos aqui essa grande entrevista, né, com o nosso Luiz Guilherme, com essa participação maravilhosa do Vagnão, grande amigo, grande companheiro e que estará conosco, né, a partir de agora também em alguns programas junto com o Nielsen, Carlos Germano e outros nomes, né, fazendo esse programa para vocês. Pessoal, temos aqui um presente do programa, tá? Nossa camisa. Obrigado. Wagner. Obrigado. É o presente do nosso programa. E Guilherme, a WA, nossa patrocinadora, está te presenteando com essa linda calça, né, que é uma calça que tem aqui um desenho anatômico na panturrilha, fica mais fechadinho, tá te presenteando. Eu que agradeço, tá bom? Vagnão, trabalho. Obrigadão. Eu é que agradeço aí a oportunidade de estar com você, Júnior. E presença aí do nosso grande Guilherme aí. Boa sorte a você no decorrer do campeonato. E se Deus quiser, junto aí no programa aí. Nelson, beijo pra você, meu irmão. Uma hora qualquer, estamos juntos. Também agradeço ao Saída do Gol por dar essa oportunidade, né? Ter um canal falando de goleiro, né? Que hoje eu acredito que a gente tem que defender essa bandeira de dar mais propriedade para quem é da área, para falar sobre, para comentar sobre, né? O goleiro é
posição ali que é a mais diferenciada de todas, né? Então é muito bom a gente ver essa crescente, né, de um canal falando sobre o dia a dia de treinamento. Agradecer o Júnior, que além de apresentador, a gente está aí todo dia trabalhando. Agradecer a oportunidade, né, de ter vindo para cá para São Gonçalo e também de estar me treinando, de estar me preparando. Ao Vagnão, amigo de longa data, né, tive a oportunidade de trabalhar no Botafogo, trabalhar com um ídolo do clube, né, e também um ídolo, uma pessoa na qual eu me inspiro. Para mim está sendo muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a todos aí por essa oportunidade. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, nos acompanhe no YouTube, Saindo do Gol, nas redes sociais e não se esqueçam, sempre Saindo do Gol. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.